Ô Panzi, avançando para pensar em semana que vem. Vamos lá. O que tem que ser feito pelo Gabriel Milito? É o mesmo time de hoje, o jogo mostrou que tem que ser diferente, peças diferentes para a semana que vem, a postura certamente, não precisamos nem falar, mas quanto à escalação, quanto a opções, quanto ao início do jogo, o que você espera para a semana que vem e o que o Milito tem que fazer, Edu? Cirilo, eu não sei se a escalação ele vai repetir, porque não foi legal, o lado esquerdo do Atlético não funcionou, como havia funcionado em outras oportunidades. O Arana jogando pelo corredor central não foi bem, Arana não jogou bem, o Rubens ficou devendo também, muitas peças não entregaram o que vinha entregando. Primeiro tempo do Batalha e do Franco foi muito ruim, do Otávio também não foi um bom primeiro tempo, então algumas peças individuais não renderam. Milito pode sim rever alguns conceitos, algumas decisões que ele tomou hoje aqui no Maracanã para o jogo da volta na Arena MRV. Tentar apresentar alguma novidade é difícil a essa altura do campeonato, mas vai ter uma semana aí para trabalhar, tentar surpreender o Flamengo de alguma maneira. Vai ter que ser um jogo de erro mínimo para o Atlético, e quando eu falo erro mínimo é lá atrás e lá na frente, porque hoje o Atlético errou muito atrás e na frente, por isso perdeu por 3-1. Então o jogo da Arena MRV vai ter que ser muito diferente em termos de postura, de concentração, mas acima de tudo de eficiência e eficácia. É muito difícil adivinhar o que o Milito pode fazer para esse jogo, principalmente com ausências, por exemplo, de Fausto e Daverson, porque hoje Otávio não foi bem e faltou um cara que foi diferente na Copa Libertadores da América, o Daverson. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Hoje ficou faltando muita coisa ao Galo no Maracanã, desde a concentração, passando pela organização coletiva defensiva e passando muito individualmente em alguns jogadores. É lamber ferida, recuperar, apresentar para os atletas o que foi que aconteceu de errado aqui no Maracanã. Tem muita coisa a ser dita, mas eu repito, eu não vi o jogo como uma tragédia, um grande desastre. O Atlético não jogou absolutamente nada, mereceu perder por 3, 4, 5, não foi esse o jogo. Mas o Flamengo foi muito eficaz, foi muito eficiente, aproveitou melhor as oportunidades que teve lá na frente, aproveitou melhor os erros capitais do Atlético, e o Atlético teve um aproveitamento muito inferior quando o Flamengo errou, e errou muito menos o time rubro-negro nessa partida. O jogo da volta, Cirilo, é muito complicado. O resultado é muito ruim para o Atlético, mas poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido um 3-0, e não foi, graças a um gol do improvável Allan Kardec, que na única vez, ou numa das 3 vezes que pegou na bola, mas na primeira do jogo, ele deu um belo giro, gol de centroavante mesmo, e bateu no cantinho do goleiro Ross. É o jogo que dá vida ao Atlético, que pode fazer o Atlético ressurgir na Copa do Brasil. E ao torcedor cabe acreditar. E lá dentro do Galo cabe trabalhar. E trabalhar muito, porque não vai ser fácil vencer o Flamengo por 2 ou 3 gols de diferença em um único jogo. Uma coisa é vencer por 2 gols ou 3 naturalmente. Outra coisa é ser obrigado e o adversário saber que você precisa fazer isso. É uma tarefa das mais difíceis, mas no futebol nada é impossível. Curioso, Edu, que você fala de falhas individuais do Atlético, né? E a chamar também a atenção para a falha do Léo Ortiz, né? No lance do Kardec, ele meio que tropeçou na bola, não conseguiu dominar nem tirar, travou ali o Léo Ortiz na jogada, e o Kardec estava atento e fez esse gol muito importante. Primeiro gol do Allan Kardec, eu destaquei há pouco, primeiro gol do Kardec, que não havia ainda entrado em campo pelo Galo na Copa do Brasil. É a primeira partida dele na Copa do Brasil, jogou cerca de 15 minutos, enfim. Me chamaram, Gabriel Milito? É isso, Cláudio? Não, tá, você que me chamou. Na verdade fui eu beleza. que chamei aqui, até para completar, esse jogo trouxe o Allan Kardec de volta pelo lado do Galo, mas aconteceu mesmo com o Gabigol pelo lado do Flamengo. O Gabigol tá com o contrato encerrando, né, o Wellington Campos? O contrato dele termina agora no final do ano. Dezembro. A situação dele no Flamengo não é boa. E eu acabei tendo muito contato aqui com o ninho flamenguista nos últimos dias, por causa das matérias que eu fiz para o CNN Esportes SA. E o sentimento que eu tive conversando com muitos flamenguistas é que esses jogos contra o Atlético serão decisivos para o futuro do Gabigol.
Se ele ficar marcado como o cara que deu o título, que levantou o caneco, pode ser que haja um esforço do Flamengo para renovar com o Gabigol. Se não, é muito difícil a permanência do Gabigol, porque ficou muito machucada a relação dele com o torcedor, após aquela foto com a camisa do Corinthians, os boatos de que ele deixaria o Flamengo, meio que estava saindo pela porta dos fundos o Gabigol. Mas hoje ele revive para o Flamengo, né? Ele volta a fazer parte aí do alto nível do Flamengo para frente. Então, esses jogos aí serão decisivos para o Gabigol, para o futuro dele, para ver se ele fica ou não para o Flamengo no futuro. É um registro importante também, porque a fase é inegável. Na temporada do Gabigol, inegavelmente é bem ruim. Ô Wellington, a gente conversava durante o jogo, né, inclusive, quanto à situação do Arrascaeta. Eu te falava, o Arrascaeta fez um sinal ali pro banco, parece que tá saindo aí por algum tipo de preocupação física. É fato, Wellington? Joelho esquerdo e pode não jogar domingo em Belo Horizonte. Pode ser desfalque domingo, já passa a ser dúvida hoje, com certeza. Vai ter uma semana de recuperação. O Flamengo que tem as voltas do Eric Pulgar e do Bruno Henrique ao time no jogo contra o Galo em Belo Horizonte. Vamos ver a situação do Arrascaeta então ao longo da semana, sempre um cara muito importante para o Flamengo, mas também convivendo com muitas questões físicas ao longo das temporadas, né? É o cenário do Arrascaeta. Vai operar, inclusive. Final da temporada agora já? No final da temporada ele usou a expressão, tem que limpar esse joelho esquerdo. Pra você ter uma ideia. Oi, Caixa. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. O Atlético, desde o início do jogo, eu detectava um Atlético estranho. Eu usei o termo excesso de confiança do Atlético, talvez, mas talvez tenha sido a desconcentração ou o excesso de confiança que levou a essa desconcentração do Atlético. E deu essas brechas. Não era, a gente não via aquela pegada do jogo contra o River, né? Onde a gente temia muito por tudo aquilo que foi feito, aquela festa que foi toda feita antes do jogo. Agora, há um fato também durante o jogo, não é a primeira vez, hoje eu acho que é a mais ríspida, mais uma discussão ali dentro de campo, o Hulk com o Batalha. E o Batalha encarou o Hulk, né? Pelo que a gente viu rapidamente aqui. Eles discutem ali na grande área. Não vamos perder a mão não, moçada. O Scarpa fala que é coisa do jogo, o outro fala que é coisa do jogo. Beleza, mas não vamos desesperar. Nesse momento estava 3-0 ou 2-0 pro Flamengo. É um momento que, imagina, a cabeça dos caras lá em campo. A gente tá aqui de fora, tá nervoso. Imagina os caras lá, mas não vamos perder a mão. Porque muito isso que o João falou, que o Panzi já falou, que você também falou. Tá nas mãos do Galo ainda. E nós temos que ter fé. E o Atlético é capaz de tudo na sua casa. É isso, Caixa. Semana que vem o bicho pega na Arena MRV. Tem que, claro, analisar o jogo de hoje, entender as dificuldades, lamentar a atuação de erros individuais, a derrota pro Flamengo por 3-1, mas acreditar que domingo que vem pode ser diferente. E será.